Boa noite oficialmente aí para todo mundo. Boa noite, Larissa. Boa noite. Bom, hoje a gente vai conversar aqui, né? Vamos fazer um bate-papo bem descontraído, bem legal. Eu espero que vocês gostem. A gente vai falar um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho da experiência da Larissa, na experiência de vida, um pouquinho da minha também, com a minha experiência com a comunidade surda. E aí depois a gente vai falar para vocês a importância, né, que tem esse contato, ter esse contato com a comunidade surda, ela é extremamente importante, tanto para a fluência, quanto para abrir, né, a mente em relação à comunidade surda que tem aí uma criação, né, diferente, né? Eles têm uma cultura mesmo diferente da nossa ouvinte, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso, vocês vão conseguir entender essa diferença também. E é como é importante, né, ter esse contato. Então, aqui na Integra Surdos, a gente sempre tem esse contato com os surdos, tá? Então, isso é extremamente importante para uma fluência na Libras e também para você conseguir se colocar no lugar do outro, né? Se colocar aí no lugar do surdo e conseguir ter essa empatia, essa vivência, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho, vocês vão entender um pouquinho mais aí na prática, certo? Bom, meu nome é Jéssica, tá? E o meu sinal é esse aqui. Larissa, pode se apresentar? Bom, meu nome é Larissa, e aí ela tá feliz de conhecer todos vocês aqui. O sinal dela é esse aí que ela fez. Ela é professora aqui na Integra Surdos, ela é instrutora, né? E agora ela vai explicar para vocês aí um pouquinho da história, um resumo da história da vida dela. Muito bem. Pode começar aí que o pessoal já está ansioso aí, estourem as pipocas, podem comer. Vai começar, vamos lá. Eu nasci surda, espera só um pouquinho. Agora eu vou fazer só uma coisa, pessoal. Eu vou desconectar os comentários, porque como a Larissa está na parte de baixo, os comentários estão subindo bem na frente dela. E aí fica difícil de ver os sinais, tá bom? Então, eu vou deixar os comentários bloqueados agora. E aí eu queria que vocês fossem anotando perguntas, tá? E aí no finalzinho da nossa live, quando a gente for aí finalizar, a gente vai responder todas as perguntas de vocês. Pode ser assim? Legal? Ok, Josi, Jéssica, olá. Olha a minha prof aí. É o Tatu. Para eu abaixar a câmera, tá muito alta? Deixa eu arrumar aqui, ó. Vê se melhorou. Melhorou a câmera? Que ele demora um pouquinho mais para chegar, né? Vamos ver. Ficou legal, né? Muito bem, eu vou bloquear aqui então os comentários, tá? E aí depois eu queria que vocês anotassem todas as dúvidas, as perguntas. E aí no final da nossa live eu vou desbloquear os comentários e vocês podem aí mandar à vontade que a gente vai responder todas, ok? Muito bem. Bom, pode começar agora. Bom, pessoal, eu nasci surda, surda profunda. Na minha família descobriu na hora que eu era surda? Não. Eles demoraram para saber que eu era surda. A minha mãe percebeu que eu era surda porque, né, eu ficava quietinha, eu não chorava nada. E ela foi percebendo e me levou no médico. E aí lá em São Paulo, que foi o médico, ela procurou, foi em vários e ninguém descobria. Parecia que a sua filha era normal, né? Os médicos falavam para a mãe dela. E aí ela tentou, né? Ela desconfiou, ela tentou, e aí ela foi lá em Barueri, né? O sinal de Barueri é esse aqui, a cidade que ela morava. E aí lá em Barueri, ela encontrou um médico que descobriu e falou para ela, olha, sua filha é surda.
E aí um mês, mais ou menos, né, demorou para ela descobrir. Ah, descobriu com 8 meses. Com 8 meses ela descobriu que a Larissa era surda. E aí ela se sentiu ansiosa, né, preocupada. E aí ela ficou pensando, né, eu preciso ficar calma, né, eu preciso ficar calma porque como que eu vou fazer para ajudar a minha filha, né, que é a Larissa? Como que eu vou ajudar? Ela pensava, né, ela precisava aprender, né, desenvolver para um futuro mesmo. E aí ela começou a fazer fono, e aí ela fazia o básico, né? Foi se desenvolvendo, se desenvolvendo. E ela usava aparelho, ela começou a usar aparelho com 4 anos de idade. Usava nos 2 ouvidos. Por quê? Porque a mãe dela queria, né? Usava aí que ela tinha nos 2 ouvidos como se ela fosse ouvinte, né? A mãe dela queria que ela aprendesse a ouvir. E ela obedeceu a mãe dela. E aí ela começou a aprender, né? Ela começou a fazer a fone, tentar falar, né? Fazer a voz dela, só que doía, né? Ela parecia que as cordas vocais dela é como se ela tivesse alguma coisa assim, alguma pigarra, né? Que dava tosse, mas enfim. Ela treinava, treinava e foi se desenvolvendo, né? Foi crescendo. E aí, mais ou menos com 6 anos, ela começou a ir para a escola, para uma escola própria de surdo, é uma escola, não era uma escola especial, não. Era uma escola diferente, né? Que tinha cadeirante, tinha várias deficiências. Então tinha cadeirante, era uma escola especial. Tinha cadeirante lá em Barueri, a primeira escola de Barueri, que é na cidade que ela morava, ok. E aí ela viu que tinha Libras também nessa escola. Então tinha surdos que conversavam, e ela ficava olhando e ela se sentiu, ela parecia que ela um sentimento assim de vontade de ir, né? E aí ela pensava em ir, não. Mas ela tentou, ela foi, né? Viu um grupo de surdos e aí ela ficou olhando e aprendendo os sinais, foi memorizando e a mente dela foi abrindo. E aí ela começou a entender, né? Ficou alegre, e aí mudou assim a vida dela. E aí tudo que ela ia, né? Ela ficava dentro de casa. Você ficava em casa. Então ela ficou 2 anos dessa escola. Lá em Barueri. Ah, entendi. E aí ela trocou e veio para Sorocaba. Ela se mudou, né? Ela veio aqui para Sorocaba porque tinha alguns problemas familiares particulares, né? Então, mudando de assunto, né? E aí aqui em Sorocaba, ela procurou, né, escolas normais, mas não era uma escola própria, né? Assim, uma escola especial. Era uma escola comum. E aí ela esqueceu um pouquinho, né, dos sinais, de Libras. Mas ela ficava se obrigando mesmo na oralização, né? No falar, porque é o que a família dela queria e ela aprendeu e tudo mais a oralizar, né? E ela foi se desenvolvendo dessa forma. E aí, dentro da escola, nossa, foi difícil. Ela sofria muito porque era diferente de Barueri. Era diferente. Aqui em Sorocaba, a escola, nossa, para ela foi muito sofrido. Tinha muito bullying, ela sofreu 4 vezes bullying. Por quê? Né? Os ouvintes, eles gostavam só de provocar, né? Ficava provocando, falava para ela, nossa, que dó, ela tem problema de audição, não vai passar, ixi, ruim, é melhor amiga, vou me afastar, vou me afastar. Então, ela ficava sozinha, ela não tinha os amigos oficiais, amigos de verdade, né? Então, os amigos dela brincavam só, mas não eram amigos de verdade. Não tinha essa troca, né? Não tinha esse carinho, não conversavam com ela. Ela ficava sempre sozinha. E aí provocavam, era muito difícil. A professora também, porque a professora gritava comigo. Ela gritava e eu não fazia nada. Por que gritar comigo? Ela ouvia um pouquinho, né? Ela só ouvia a professora gritando e às vezes não respeitava ela, não tinha um respeito comigo. Era muito difícil, sofri muito na escola. A diretora era difícil, mas vamos mudar aqui. A diretora, ela foi trocada, né? Veio uma nova, porque essa antiga era muito chata. Mas essa diretora nova era uma diretora super legal. Ela aceitava, né? Ela procurou um intérprete, ela procurou um curso, aprendeu, né?
um curso de Libras e ela falou sobre o Senai. Ela falou para a Larissa sobre o Senai. Mas a Larissa falou, né? Eu não conheço. Você conhece o Senai? Não, não conheço. Ela perguntou: você quer tentar fazer curso lá? Lá tem surdos, lá tem cadeirantes, tem cego, né? Tem deficientes físicos. É muito legal, tenta aí. E a Larissa falou: não, eu aceito sim fazer curso no Senai. E foi, e olhou. E lá ela viu a Libras de novo, né? Nossa, que saudade! Ela lembrou lá do passado, lá em Barueri. Que vontade de voltar mesmo. E aí ela começou a conhecer, aqui em Sorocaba, a primeira vez os surdos de Sorocaba. Porque antes ela pensava, né, que em Sorocaba não tinha surdo. Pensava que só lá em Barueri que tinha surdos, né? Que em Sorocaba tem. Mas ela não sabia, né? E aí, então, passado, mudou, que ela mudou aqui para Sorocaba, ela só ficava dentro de casa. Dos 6 anos até os 14, 15 anos, mais ou menos, foi o tempo todo ficando dentro de casa. Nunca saiu só dentro de casa, dentro de casa. Não saía, era da escola para casa, da escola para casa, sempre, sempre, sempre. Porque a mãe ficava sempre preocupada, né? De pessoas, né, na rua, com maldade, então ela cuidava bastante, ela segurava bastante, né? E aí, por isso, passaram-se alguns anos aí. E aí, lá no curso no Senai, foi a primeira vez que viu os surdos, né? E aí começou a ter esse contato com esses surdos daqui de Sorocaba. E aí ela não esqueceu da Libra, não, ela lembrou e começou, né, a lembrar de tudo que ela aprendeu, que ela tinha memorizado, e fluiu. E aí alguns surdos começaram a perguntar, né? Você conhece a Integra? Não, não conheço a Integra. E fui convidada aí para conhecer a Integra Surdos. Entrou, foi, né, até a Integra Surdos. E lá ela viu que tinha português, tinha matemática, tinha como aprender, né? E ela começou a fazer um curso básico de Libras, porque precisava também lembrar os sinais. E também próprios sinais aqui de Sorocaba, que é um pouquinho diferente, né, lá de São Paulo. E aí comecei a fazer o curso básico, intermediário, avançado. Eu parei? Não, eu continuei. Sempre indo e sempre aprendendo, sempre olhando. E aí olhando o português, percebendo as diferenças, os significados, né? E comecei, eu gosto muito de aprender, pessoal, eu gosto de aprender até agora. E aí na escola, voltando a explicar aí da escola, né, que não tinha intérprete antes, o surdo perguntou, né, lá na escola chamada Genésio, que é o nome da escola aqui de Sorocaba, Genésio, e aí os surdos perguntaram, viu, ali na escola Genésio tem intérprete. Aí eu fui lá, conversei com a minha mãe, falei para ela que queria mudar de escola e ela aceitou. Então eu mudei para essa escola em 2015, mais ou menos em 2015, comecei, mudei para o Genésio, e aí lá eu vi que tinha intérprete. E aí parecia que eu conseguia antes, né? Eu não conseguia entender nada. Como que, né? Por que que na escola de lá não tinha intérprete, não aprendia português? Português não tinha comunicação, era muito difícil para mim. Matemática era fácil, né? Somava e tudo mais. Mas português, biologia, ciências, inglês, nossa, era muito difícil os significados das palavras. O que que era isso? O que que era isso? Era difícil, eu não conseguia. Não conseguia entender nada. Mas lá, nessa escola do Genésio, junto com o intérprete, nossa, a minha mente abriu. Ufa, que alívio! E também a professora, né, tinha adaptação de material, de prova. E aí eu fiquei desacreditada, eu aprendi. Por quê? Eu nunca tive assim nada com Libras, era difícil, né? Fazia lá no futuro só português, português. A minha mente não era aberta, eu não sabia nada. Fui crescendo assim. Mas com a Libras, a minha mente abriu. Nossa, evoluiu, ó. Consegui memorizar e aprender. O português e a Libras é muito diferente. E aí eu aprendi no passado, primeiro o português. E aí depois, né, que é a segunda língua, depois que eu fui aprender a Libras, que é a primeira língua. E aí aprendi a Libras e o sinal. Aí eu olhava o português, a palavra, o significado, e aí comecei a entender. E aí fui aprendendo e fui evoluindo dessa forma. E aí continuo, né, na escola,
me formei, e aí parabéns, ufa! E aí sempre juntei com o intérprete, né? Então, aí na faculdade, muitas pessoas perguntaram para ela explicar aí da faculdade para vocês, né? Muitas dúvidas, né, da faculdade, como Larissa aprendeu, se formou como na faculdade? Ah, vamos lá. Eu comecei em 2017 a faculdade. Eu fui lá para tentar uma vaga, né? E eu tive uma sorte grande, porque eu peguei a última vaga, foi muita sorte. E aí eu escolhi pedagogia, mas por que que eu fiz o curso de pedagogia? Porque eu gosto muito, né, de ensinar Libras. E aí eu comecei a estudar dentro da sala. A sala é enorme, tinha muitos, tinha mais ou menos 100 alunos, 100 pessoas lá dentro, meu Deus. E aí eu era a única surda, eu fiquei assim toda vermelha, né? Dentro da faculdade tinha ela e a Jéssica, né? Eu aqui, eu junto. Então, eu conheci a Jéssica, né, numa conversa, que eu vi que ela sabia Libras, e eu comecei, né, me sentir, ufa, tem alguém dentro da faculdade que junto comigo, né? Que aí era a Jéssica. E aí começou a compartilhar comigo, né, todas essas. Mas quando eu vi os textos que a professora deu, e os textos, olha, que eu olhei, meu Deus, como era difícil! Era pesado, era difícil, na escola era diferente, era texto simples, mas na faculdade eram textos pesados, profissionais mesmo. E aí eu olhava, e aí eu falei, meu Deus, que difícil. Mas eu me esforcei, eu olhava, eu lia, e era tudo em português, e aí o que acontecia? Olha lá, tinha o quê? Sempre acostumei. O verde eram significados, então eu entendia. Então, coisas que eu entendia. E o rosa era o significado que eu não entendia. Então, eu grifava de rosa. Esse, o azul, o significado das palavras que eu não conhecia. Então, quando eu não conhecia, eu grifava de azul. Olha aqui para vocês verem. Então, assim, muitos textos, eu vou deixar guardar. Eu grifava, grifava, e aí depois eu dava para o intérprete interpretava. Ou também a Jéssica, que me ajudava, né? Também com as palavras do seu significado, sempre a gente fazia essa troca. Então, ela me ensinava o português e eu ensinava para ela os sinais. E aí, como que é tal sinal? Eu ensinava. E a Jéssica me ensinava o significado das palavras em português e me explicava. Então, sempre teve essa troca aí entre nós duas. Então, primeiro dia de trabalho, olha lá, um dia que a gente estava fazendo trabalho na faculdade em grupo. E aí a professora falava assim, quem que vai representar, né, o grupo, né? Quem que vai representar? E aí meu grupo escolhia a Jéssica, que era ouvinte, né? E aí falaram para mim, não, vai ser a Larissa, vai ser a Larissa, vai ser eu, não, vai ser a Jéssica, não, vai ser, não, a Jéssica é ouvinte, não, mas eu tenho vergonha. E aí eu falava, não, tá bom, vai ser eu. Aí a professora falou, Larissa, mas você é surda, dá para representar, para apresentar o trabalho? Dá, claro que dá, eu consigo, eu tenho esforço. E aí a professora ficou pensando, olhando, nunca vi um surdo, né, apresentar. Mas porque na pedagogia, em 60 anos de faculdade, a faculdade não tinha, esqueci o nome da faculdade, né? Ela não falou, ó, a faculdade é CEUNSP, o sinal é esse aqui. Lá em Tu, lá na faculdade da CEUNSP de Tu. Então, lá dentro da faculdade da CEUNSP, dentro do curso de pedagogia, em 60 anos, nunca teve um surdo. Nunca teve. A Larissa foi a primeira surda. Então, olha só, o pessoal, todo mundo olhando e falando, nossa, a primeira surda, e se sentindo, né? Que emoção, né? Foi difícil, ó, trabalhado, trabalhado. Mas assim, a professora pensou, né? Larissa vai apresentar, vai ser representante. Quando eu cheguei em casa, eu estudei, escrevi. O intérprete me ajudou, né? Interpretou e eu fui memorizando os sinais.
treinei bastante. Sabe quanto tempo? Mais ou menos 5 minutinhos. Eu sempre ligava para ele assim. E aí, nós dois, né, através da Libras, ia passando. E eu fui cronometrando, para que desse o tempo certo. E tinha que ser certinho. Tinha que ser mais ou menos 3 minutos, 1 minuto, 5 minutos. Sempre, né, o trabalho da faculdade era assim. E aí um dia, né, no dia da apresentação, né, do trabalho, ela foi a última, né? A última a ficar sentadinha lá. Então todo mundo era ouvinte. Como que os ouvintes estavam apresentando? Todo mundo lendo o papel. Sentados, né, em frente o resto da sala, e o pessoal todo no celular. Todo mundo que estava assistindo estava só no celular. E aí, todo mundo que estava na frente apresentando com papel. E aí, vocês acham que eu estava com papel? Não, eu memorizei tudo. E aí, na hora, eu fiz tudo em Libras. E aí, todo mundo que estava em frente, mexendo no celular, parou para olhar, né, a minha apresentação e começou a se emocionar. A professora viu e se emocionou, e aí a Larissa viu, né? E aí a Larissa só na Libras e olhando. E ai, nossa, foi muitas pessoas ali. Tava todo mundo olhando e falando, nossa, uma surda, a Larissa, conseguiu, é possível. E a professora olhou e falou, nossa, que orgulho de você. Você conseguiu, você foi possível, você mostrou, ó, conseguiu, vai se formar. Claro. Secou aqui a garganta, a Larissa fala muito rápido. Vamos lá. Então, e aí ela nunca esqueceu isso, né? Isso foi no terceiro semestre. No terceiro semestre? Primeiro semestre. Foi no primeiro, foi no primeiro semestre. Isso foi no primeiro. Ah, esqueci até, que vergonha. Foi no primeiro semestre isso. E aí eu continuei, né, estudando na faculdade. Daí em 2018, ah, foi mais sofrido para mim. Foi difícil dentro da faculdade. Nossa, não foi fácil não, foi nem um pouquinho fácil. Mas eu continuei, né, sou forte, né? Tentei. Lá na CEUNSP, trocaram por conta de salários, registros e tudo mais. Trocaram, mandaram embora todos os intérpretes, inclusive o meu. Todos os intérpretes. Né? Alguns professores, os intérpretes, enfim, foram mandados embora. E aí, né, eu me senti com um pouco de raiva, né, e comecei antes a faculdade. E aí, quando eu voltei, né, na faculdade em 2018, que cheguei na sala de aula e não tinha intérprete, não tinha intérprete no dia da palestra. Agora, como que eu ia entender? Aí a Jéssica, né, chamou uma professora lá, que era professora de Libras. Era da faculdade, professora de Libras, sabe? Que ia interpretar e tudo mais. A Jéssica pediu para ela, né, professora, você pode ajudar? Ela é surda. Pode interpretar para ela, por favor? E a professora de Libras falou o quê? Ai, desculpa, você sabe Libras? Aí você pode ajudar ela. E aí a Jéssica se sentiu como? Ai, paciência, vou aguentar. E aí eu me senti, eu vi que a Jéssica, ela, né, ela sente assim um sentimento igual, né, a mim, né, que não tinha intérprete. Então a Jéssica interpretou para mim. Foi mais ou menos 2 semanas que a Jéssica foi interpretando para mim, mas eu não queria atrapalhar ela, porque ela precisava também prestar atenção na aula. Ela queria prestar atenção, então por isso que eu ficava um pouquinho, deixava ela prestar atenção. E aí demorou. Chegou o intérprete novo, primeiro. Foi o primeiro intérprete, né? Daí que chegou depois. Ai, não tinha ética. Não tinha ética. E aí, como que primeiro, né, o intérprete era muito. Usava relógio, anéis em todos os dedos, unha vermelha, né? Unha. Não era vermelhinha, era um vermelho forte. Eu aceito? Não podia aceitar, me atrapalhava. Né? Um esmalte fraco, uma unha fraca, tudo bem, mas era forte.
atrapalhava a minha visão, eu não conseguia entender. E aí, enfim, ela foi embora no horário do intervalo. Ela foi embora. E aí a Jéssica falou, e agora? É muito. A Larissa falou pra Jéssica, né? É muito ruim. Ela tinha mão mole, maquiagem no rosto, não sentava certo, sentava toda torta. E aí, enfim, tive que aguentar, né? E aí ela chegou no intervalo, ela foi embora. Não, chegou no intervalo, eu chamei ela para conversar. E aí, no particular, né, eu dei umas dicas para ela, uns conselhos, não fui falando, impondo, não. Eu dei uns conselhos para ela. Olha, desculpe, eu gostei muito de você, você é uma intérprete legal, mas olha, eu vou dar uns conselhos para você. Você tinha que pintar com esmalte simples, fraquinho, né? E aí ela ficou brava, falou um monte e foi embora. Ela foi embora. E eu fiquei assim, né? Fiquei na minha. Falei, nossa, parecia que ela tava com medo. Ok. E aí teve um segundo intérprete que demorou mais ou menos umas 3 semanas. Não, uns 3 dias, né? É, uns 3 dias mais ou menos. E aí chegou o novo segundo intérprete, né? Era um intérprete legal, né? Um intérprete que fazia brincadeiras, piadas. Mas aí era difícil, né? Porque ele falava junto com português, né? Português e Libras. Tinha Libras básico ou intermediário só. E aí, esse segundo, ele sempre perguntava sinal, perguntava sinal, perguntava sinal para Jéssica. Jéssica, qual o sinal de tal coisa? Jéssica, tal. E aí eu fiquei, né, pensando, meu Deus, não entendo. Presta atenção. Presta atenção na aula, precisa aprender, precisa estudar, precisa ter atenção, mas atrapalhava, porque ele ficava perguntando sinais. E aí, um dia, a professora. A Jéssica sabe que eu gosto de perguntar, 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 erguer a mão. Sempre fui assim, sempre participei da aula. E esse segundo intérprete, o professor explicava e aí ela queria perguntar, ela levantou a mão. E aí eu comecei a sinalizar em Libras. E aí o intérprete falava o quê? A voz dele bem baixinho, falava bem baixinho. E aí a professora, não tô ouvindo, desculpa, fala alto, fala alto. E aí o intérprete, ai, desculpa, é que eu tenho vergonha, não quero falar alto. Aí ela disse, ai, deixa quieto, deixa que eu falo. Aí ela mesma falava e tudo dava certo. Ela fazia a voz, um resumo simples, né? Não dava para fazer em Libras. Porque aí em Libras eu explicaria melhor e tal, mas aí quando eu ia falar, eu falava só com resumo mesmo. Era um jeito, né, que eu me sentia assim. E aí o intérprete ficou mais ou menos 3 semanas e abandonou a faculdade, saiu da faculdade, né? Aí foi coisas particulares dele mesmo. Depois tiveram aí um terceiro intérprete, que foi um outro intérprete. Daí ela reclamou, 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 né, da faculdade, foi lá conversar, falando que faltava intérprete, que era um direito meu, e que eu precisava fazer aí, né, respeitar, né, e aí as regras, enfim, coloquei até no Facebook que faltava intérprete na faculdade, e aí reclamei muito, muitas pessoas compartilharam, nossa, muitas pessoas. Parecia que 1.000, 2.000 pessoas curtindo, compartilhando, comentando, enfim. Foi muito importante, porque a faculdade, né, precisava ter intérprete. E aí eu queria o intérprete que tivesse ética, que fosse certo, né? Não precisava ser perfeito, mas que tivesse ética, entendeu? Eu estava cansada já. Uma vontade de desistir da faculdade. Minha vontade era muito grande de desistir. Mas aí a Jéssica, como me aconselhou, né? Me aconselhava, falava, calma, precisa ter paciência, precisa ter fé, né? Esforço, você é inteligente. Eu falava, ok, ok, vou te obedecer, vou tentar, vou me esforçar e vou continuar aí no caminho. Mas não é fácil, não. Não era nem um pouquinho fácil para mim. Eu tive que me esforçar, manter firme, sempre ali, né? Em pé. E aí chegou o terceiro intérprete. Uma expressão muito boa, a língua brasileira era boa, era legal, era ótimo. Mas faltou o quê? Um pouquinho de ética. Faltava um pouquinho de ética aí. Mas por quê? Ai, faltava ética. Porque eu não via nada, né? Eu não via. Mas a Jéssica ouvia, e aí aguentava tudo. E aí fui aguentando, fui guardando para mim.
E aí a Jéssica, né, gritava e eu quietinha. Depois acabava a aula, ela me explicava, né? Me explicava tudo. E aí eu falava, nossa, não acredito. Que raiva, né? Porque eu entendi tudo errado, né? E aí eu chorava muito. É muito difícil. E aí esse terceiro intérprete que não tinha ética, que faltava ética nele, ele sempre fofocava. E aí fofocava, né, com as professoras, enfim. Aí a Jéssica ouvia e falava, ai, Larissa, eu acho que vai continuar porque a internet dela travou aqui. Então, a intérprete, né, ele, enfim, fazia algumas fofocas, sempre com o professor, e a Jéssica ouvia um pouquinho, né? E ela ouvia e falava, meu Deus, mas ela não estudou nada. Ele falava, né, que ela não estudou nada, vai tirar nota zero, vai ser... Enfim, aí eu ficava com um pouco de raiva. Enfim. E aí fui fazendo os trabalhos, né, no Word, e aí eu sempre fazia trabalhos no Word próprio em Libras, né? E aí as professoras normalmente aceitavam, entendiam. E imprimia, levava as folhas, né, grampeava e tudo mais, e levava ela e mostrava aí os trabalhos, né, para os representantes, porque tinha que entender a Libras e o intérprete tinha que interpretar a Libras para ela fazer a voz, mas não fazia. E ela não percebia, né? Eu não percebia nada que ele não fazia a minha voz corretamente na Libras, né? Mas aí, olhando, a professora olhava no papel e olhava o que ele falava e era diferente. Aí a Jéssica teve que me ajudar. Nossa, desculpa, professora. Ele entendeu errado. E aí ela explicava o que realmente era a parte da Larissa. Aí a professora falava, agora entendi. Porque eu não estava entendendo, mas eu percebi. Eu percebi que o intérprete estava fazendo aí algumas coisas diferentes, né? Me deu muita raiva, muita sorte que a Jéssica estava junto aí para me ajudar. Que tinha a Jéssica, que sorte. Aí minha Jéssica me ajudava. Ufa, e aí o trabalho continuava sempre. No dia da prova, eu estudava muito, eu estudava de verdade, estudava muito. Estudava em casa, junto com a Jéssica também, nós duas sempre estudava junto. E aí, no dia da prova, né, dia da prova que tinha que responder, como que aconteceu? Eu só perguntava as palavras que eu não entendia. Então, quando eu não entendia, eu perguntava para o intérprete, ele fazia em libras para mim, e aí estava tudo certo. Só que o que que ele fazia? Eu nunca colei. Eu não colei. Aí ele me ajudava. O intérprete me falava a resposta. E aí o que que eu fazia? Eu ia copiar a resposta dele? Não, colocava a resposta errada, porque se eu copiei, duas vezes eu reprovei, porque ele passou a resposta errada. E aí, reprovei, né? E aí, a Jéssica me falou, ó, não pode, tem que ter ética, né? Não pode copiar a resposta, é errado. E aí, depois, na segunda prova, eu estudei de novo e fiz sozinha. Não olhei para o intérprete, fui respondendo por mim mesma e aí eu consegui passar. Ufa, mas consegui, porque eu estudei muito, porque as palavras em português é muito difícil. E eu sempre peço aí para o WhatsApp, pedia para o intérprete, né, que era amiga e tal, me ajudava, e a Jéssica também me ajudava sempre, né? E aí, como ela é ouvinte, ela me ajudava, tudo mais, os três me ajudavam. E aí eu fazia um resumos e ok. Mas em textos grandes, a minha amiga resumia e tudo mais, e eu conseguia entender. E aí o terceiro intérprete ele trocou, né? Foi para outra faculdade, foi embora. E aí teve um quarto. E aí teve um quarto intérprete que era muito bom. Ele era legal, ele tinha expressão. Mas o que que faltava nele também? Um pouquinho de ética. Por quê? Porque ele sentava, às vezes se atrapalhava, não prestava atenção, e aí sempre olhava para Libras e marcava. E aí não parava, né? Ele fazia, e aí ele marcava, ele anotava as palavras. Para. Ele não, não entendi. Ele escrevia ou você escrevia? Você escrevia.
E ele continuava, mas ele não parava, entendi agora. Então, assim, o intérprete, ele fazia, né, a interpretação, ele interpretava, e a Larissa só parava para anotar, mas ele não parava, ele ia embora. E aí ela ia copiando, né? Não tinha jeito. E aí foi sempre assim, paciência. E aí, quase acabando a faculdade, já estava no sexto já, intérprete. Daí, quase acabando a faculdade, no sexto intérprete, quem teve a mulher que saiu, enfim, teve um monte. Aí no sexto intérprete, quase já acabando a faculdade, no final, faltando 2 meses para acabar, o intérprete pediu demissão. Eu falei, não, meu Deus, fiquei muito triste. Porque como que eu ia apresentar o TCC? Como que eu ia fazer o TCC? Após as provas finais? Como? Ele desistiu. Ai, eu me senti muito mal. E aí teve um trabalho, apresentação, estava tudo chegando perto, né, dos dias. E aí eu pensei, fiquei imaginando, pensando. E aí eu conversei com a Jéssica, a gente conversou. E aí eu falei, eu vou tentar apresentar o TCC com a minha voz. Vai ser a primeira vez. Eu nunca apresentei um trabalho fazendo com voz, nunca, nunca. Foi a primeira vez. Então não foi o TCC, foi o trabalho, né? É, foi o trabalho. E aí a professora, né, ficou olhando. E aí eu fiz um vídeo, né? Eu fiz um vídeo, coloquei o telefone, tentei fazer a minha voz, tentei falar. E aí mandei pro WhatsApp para a Jéssica para ela ver se estava certa a minha voz. E a Jéssica olhou e falou: oh, parabéns, está certinho. E aí no dia da apresentação do trabalho, eu fiquei muito nervosa, porque eu nunca tinha feito isso, né? A minha mão suava, estava molhada, e eu estava muito nervosa. E aí começou. Por exemplo, cada um ia falando e eu ia ser a primeira, né? E aí a professora sempre tem o intérprete, né? Que era o sétimo e tal, que chegou, o sétimo intérprete, mas era diferente, né? A Libras era diferente, eu não entendia nada, mas não tinha problema, não precisava mais de intérprete. Aí eu tentei sozinha. E aí, na hora que começou a apresentação do trabalho, né? Eu comecei a falar. Então, eu fiz a voz, falei: oi, boa noite, tudo bem? Vou explicar. E aí, na escola, né? Enfim, começou a falar. E aí, todo mundo que estava sentado foi, nossa, foi muito legal, não esqueço. Todo mundo que estava sentado em frente começou a se emocionar e chorar, e não parava, né? A professora também começou a chorar e olhava. E nossa, a Larissa falando, a Larissa fazendo a voz, precisou de muito esforço, precisei de muito esforço para conseguir. E aí acabou o trabalho, a faculdade, não, o trabalho. Ufa, ufa, minha garganta, ó, tomei água, minha garganta fez ufa, eu estava muito nervosa. E aí no dia do TCC, como que foi, intérprete? Eu chamei a antiga, minha primeira intérprete da faculdade, lá do passado, que ela era minha amiga também. E aí, sabe quem é essa pessoa? Alguém conhece essa pessoa? É a Aline. Ela foi a minha intérprete lá do passado, minha ex-intérprete da CEUNSP. E aí eu chamei ela, convidei, né, para que ela apresentasse, interpretasse o TCC para mim. E aí fui treinando, a Jéssica também, a gente conversava bastante, treinava, não parava, treinamos muito em Libras, também oralização. E aí, mais ou menos, eram uns 30 minutos TCC. 30, 40 minutos. E tinha que ser esse tempo certo. Não podia ser nem atrasado nem adiantado, tinha que ser certinho. E aí, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Eu mesma e a Jéssica, né, brigava. A gente brigava porque, né, entendia também o jeito dela. A gente sempre trocava, mas não desanimava. Tinha que ter esforço, né? E aí ela falava, eu obedecia também. E aí a gente se formou na faculdade. Muito bom. Uf, foi difícil, né?
São 3 anos aí, mas são 3 anos de realmente muita dedicação, né? E precisa de 3 anos realmente de esforço, de troca, de aprendizado, de perder, né? Todo o tempo, né, que a gente tem, assim, família, passear, só estudar. Mas, ó, o esforço valeu a pena, né? Estamos formadas aí. Nós nos formamos, né, agora em 2019, né, o ano passado, então tá bem recente. Muito bem, lá. Parabéns. Muito bem, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês. É só a gente se organizar aqui para caber a nossa intérprete. Gi, fala seu nome aí antes, né? Se apresente. Meu nome é Gisele e esse é meu sinal. Tá? Então, a Gi vai interpretar aí para nós, tá bom? Pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês da minha história agora, mas bem resumidinha, tá? Para a gente não ficar com um tempo muito longo. De como que surgiu também o meu contato aí com a comunidade surda. Depois a gente vai comentar qual é essa importância, tá bom? Deixa eu tomar um pouquinho de água, que eu falei muito, e vou falar mais, né? Muito bem. A gente está perto, mas a gente já passou álcool em gel, tá? Então a gente tá com a saúde bem ainda, tá? Podem ficar tranquilos aí. Muito bem. Bom, como eu disse para vocês, né? Meu nome é Jéssica e o meu sinal é o J sorriso. Olha só, vou explicar para vocês o porquê. Em 2015, eu conheci a Aline, né? Para quem não conhece, a Aline é instrutora, também na instituição que integra surdos. E ela, né, já era professora, ela era fluente, sempre teve muitos amigos surdos, né? E eu nunca tive contato com surdos, né? Nunca tive surdos na família, nenhum tipo de deficiência, na verdade, na família. Eu nunca tive nenhum amigo surdo, nenhum amigo com nenhum tipo de deficiência também. Eu, infelizmente, não tive esse contato antes com ninguém, nenhum tipo de deficiência, tá? Eu fui aprender um pouquinho, descobrir esse mundo em 2015, quando eu conheci a Ali. Porque aí eu conheci ela e de bandeja, né, de brinde, vieram toda a comunidade surda, né, daqui da região de Sorocaba. Porque ela tem muitos amigos surdos, tá? E entre outras deficiências. E eu fui conhecê-los aqui quando eu conheci ela. Então, assim, quando a gente saía, então a gente ia passear no shopping. A gente chegava no shopping, encontravam com surdos. E eu sempre ficava de fora, né? Então eles paravam, faziam aquela rodinha no meio do shopping. E aí eu ficava quietinha, porque eu não sabia Libras, né? Eu não sabia me comunicar com ninguém. Então, nesse sentido, eu me sentia a surda da história, né? Eu ficava no canto, não sabia me comunicar, eles olhavam para mim e eu só dava risada. Então, eles olhavam para mim, eu dava risada. E aí eles olhavam para mim e eu dava risada. E aí, meu sinal ficou o J de Jéssica e o sorriso, que é o que eu sabia fazer, né? Então, meu sinal ficou conhecido aí por J sorriso. Mas eu pensava, puxa vida, eu queria tanto me comunicar com eles, saber o porquê que eles riam tanto e eu não entendia nada. Será que estão fazendo piada de mim? Será que estão falando mal de mim? Enfim, brincadeiras à parte, mas eu sentia essa necessidade de querer conversar com eles. E eu me sentia deficiente, né? Por não saber me comunicar com eles, que a falha era minha, não era deles, né? E aí eu vim para a instituição Integra Surdos, escondido da Aline, ela não sabia. Eu vim aqui sozinha, fiz a matrícula, isso foi em fevereiro de 2016. Então eu vim, fiz a minha matrícula, comecei o curso básico, e aí fiz com outro professor, né? Não era com a Aline, para não ficar chato. E aí eu fiz o curso básico. Quando eu terminei o curso básico, eu comecei o intermediário. E aí, nesse começo, me surgiu uma proposta já de trabalho. E aí eu comecei a trabalhar no CRAS, aqui em Sorocaba. O CRAS, ele é o Centro de Referência de Assistência Social. Então, trabalha com assistência social, né?
E o CRAS, ele tinha que ter cadastros, né? De Bolsa Família, enfim, de benefícios do governo. E aí lá precisava ter um atendimento especializado aos surdos. E aí surgiu essa oportunidade, eu falei, eu vou agarrar e entrei de cabeça. Então lá eu acabei ficando 2 anos e meio, tive muita experiência porque tive contato com muitos surdos lá dentro também. E foi assim, um lugar maravilhoso para mim, assim, de experiência profissional e pessoal também. Esse contato com eles também me fez crescer bastante. Eu tive que sair mesmo por conta da faculdade, porque aí eu precisava fazer estágio, né? Tinha que estagiar e eu não tinha tempo, porque eu trabalhava em horário comercial das 8 às 5, então era o horário que as escolas ficam abertas. Eu tive que abandonar o meu trabalho por conta da faculdade. Então eu saí de lá do CRAS e fiquei somente com a Libras, né? Em 2016, então, eu fiz o básico, intermediário, depois eu fiz o avançado, enfim, vários workshops, então tudo que aparecia, eu entrei de cabeça na Libras, né? Eu entrei, já me apaixonei pela língua e eu comecei realmente a ter esse contato com os amigos da Aline, ter esse contato com os meus surdos lá atendidos do CRAS e também comecei a ter o contato em 2017 com a Larissa, né? Que por incrível que pareça, a Larissa é daqui de Sorocaba, ela frequentava a Integra Surdos, mas eu fui conhecer ela lá na C11 Pinito. Então, é uma história muito doida, que eu acho que quando é para ser, Deus faz acontecer, né? Então, a gente saiu daqui de Sorocaba e foi se encontrar lá em Itu, e a gente tem uma amizade aí que vai ser para o resto da vida, né? Que decorreu aí da faculdade. Então, lá na faculdade não foi fácil para a Larissa, como também não foi fácil para mim. A faculdade ela é realmente uma prova, né, que a gente faz dia a dia, né, de comprometimento. E eu tinha um comprometimento duplo, né, porque eu tinha que fazer a minha parte e eu tinha que estimular a Larissa a fazer a parte dela. Então, em momento nenhum eu queria que ela parasse, no momento nenhum eu queria que ela trancasse a faculdade. Falei, não, você vai começar comigo, você vai terminar comigo, né? E foi o que aconteceu. Foi difícil, mas a gente conseguiu, a gente brigou bastante. Eu ensinei muita coisa para Larissa, porque quando eu conheci ela, ela tinha um jeitinho de criança, sabe? Criança animada. E aí eu tive que fazer ela crescer. Hoje ela é uma outra pessoa. Hoje ela virou assim uma mulher maravilhosa, assim, que é responsável, né? Que cumpre com a palavra, aprendeu, né? A crescer mesmo. Então acho que essa troca valeu muito a pena, né? Tanto eu ensinando aí o português, que a gente trabalhou bastante e trabalha ainda, e ela me ensinou também a Libras, né? Esse contato foi maravilhoso e fez aí eu ter um pouquinho mais de fluência, né, na língua. Então, como eu comecei a trabalhar em 2017, e também em 2017 eu conheci a Larissa, eu tive, acho que 2017, 2018, eu tive 2 anos aí de pura frequência só com surdos mesmo. Então, foi entrar de cabeça e fazer aí 24 horas quase de Libras, né? Porque aí eu fazia Libras na faculdade com a Larissa, Libras no meu trabalho, e eu chegava em casa e tinha uma professora de Libras em casa, né? Então eu tinha que treinar em casa também, era quase 24 horas. Até minha cachorra deve saber Libras já, viu? Enfim, e aí foi isso, eu comecei a lecionar, recebi o convite para também dar aula aqui na instituição Integra Surdos em 2018, e eu estou aí também até hoje, ensinando aqui na Integra Surdos um pouquinho que a gente sabe, a gente compartilha. Então, acho que é isso, um resuminho aí da minha história para vocês. Eu agradeço muito a todos os surdos que eu tive contato e os que eu ainda vou ter, porque eu acho que cada um tem um jeitinho diferente e essa troca é muito rica para a gente, né? De pegar o jeitinho dos surdos e conseguir entender a cabeça, entender o que eles sentem, conseguir que eles também entendam o que a gente fala, o que a gente sente através das mãos. Então, eu acho isso mágico, né?
Eu acho que por isso que Libras é a língua do amor, né? Porque ela não une as pessoas só por fato de dinheiro, pelo contrário. Você trabalhar com isso é um requerimento que vem depois, né? É um benefício, que na verdade você trabalha para ajudar o próximo. Então, essa é a maior riqueza aí da Libras, tá? Muito bem, pessoal. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui os comentários e eu vou deixar vocês começarem a perguntar aí algumas coisas e vou falando para vocês do porquê que é importante ter esse contato com os surdos, para você ter uma fluência, tá? É claro que muita gente, assim como eu acredito que não tem surdo na família ou nenhum tipo de deficiência na família, não tem amigos surdos. E aí, pessoal, eu falo para vocês, a oportunidade é a gente que faz. Se você não tem algum surdo, né, para você conseguir treinar, trocar essas experiências, você tem aqui a Integra, que a gente sempre faz aí para vocês, essas lives, enfim, para vocês terem contato com o surdo, né? Hoje vocês estão tendo contato com a Larissa, amanhã vai ser outro surdo, enfim, vai tendo essas trocas e vocês vão conseguir conhecer vários surdos através aqui da Integra Surdos, tá? Quem quiser também pode vir conhecer a instituição, né? Quem for daqui da região de Sorocaba. Agora, em pandemia, não está tendo surdos, né? Porque está cada um na sua casa. Mas eu acredito que logo tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser. E os surdos vão voltar, eles não veem a hora de voltar, porque aqui é a segunda casa deles. E aí vocês podem ter esse contato aqui dentro com eles, tá? Isso é muito importante. Por quê? Essa troca, ela é muito rica, né? Essa troca de experiência, assim como eu tive com a Larissa. Então, quando a gente aprende direto da fonte, né, que são os surdos, é muito bom. É extremamente importante a gente saber a teoria, né, ter aí um guia, por exemplo, aqui a gente usa como um norte o Capovilla, né? Então, o dicionário do Fernando Capovilla, ele é muito rico. Ele mostra para a gente os sinais oficiais do Brasil, que a gente tem que saber. Porém, saber esses sinais que o surdo mesmo traz para nós, que é de convivência da comunidade deles, também é extremamente importante. Tá? Você consegue entendê-los de uma maneira um pouquinho menos técnica, né? Do que só vendo Capovilla, Capovilla. Então, eu acho que isso é extremamente importante, essa fluência, a partir dos sinais deles, né? A gente faz uma troca, olha, a gente faz um sinal, e aí ele fala assim, olha, esse sinal a gente usa, mas tem esse, que é usado mais aqui. E aí eles ensinam esse sinal da nossa região, então a gente aprende também, né? A gente não fala que está errado, porque não existe sinal errado. Existe o sinal oficial e o sinal regional, né? Que a gente fala muito do regionalismo aqui. E o regional daqui da nossa região, às vezes, não é usado igual do Capovilla, mas a gente tem que saber, né? A gente tem que saber porque a gente não convive com os surdos daqui, então essa experiência aí tem que ser trocada. E aí a gente ensina para eles o jeito que está lá, eles ensinam para a gente o jeitinho deles, e assim vai tendo essa troca. Então, é importante ter essa fluência, tá? É importante ter esse contato. E esse contato, ele surge a partir daqui, né? Se você não tem algum amigo aí, já adiciona a Larissa lá no Facebook, no Instagram. Ela vai adorar fazer amizade com vocês e começa a ter essa troca aí, ó. Certo? Começa a trocar, né? E aí, Larissa, eu queria pedir a sua opinião também sobre esse contato. É importante? Peraí, faz de novo porque eu não fiz a sua voz. Então, eu vou dar dica para vocês. É importante ter esse contato com ouvintes, né, para os surdos aí, e também, né, dentro da faculdade, na rua, perceber que é surdo, que ele sofre. Lembre da minha história. Pode, né, contar aí que dentro disso você precisa dar esse apoio, né, para esse surdo. E você olhar porque o surdo ele sofre, né? O ouvinte vai ignorar o surdo? Não, não pode. Assim como a Jéssica me ajudou, né? Vocês também têm que fazer esse suporte, né? E que o surdo ele consegue, é possível.
que o surdo ele pense em desanimar de faculdade, porque faculdade é difícil, tem intérprete, mas com um amigo, né, que ajuda, que se um amigo não ajuda, como que ele vai conseguir? Né? Ele tem que ter esse amparo aí, que vocês ajudem ele para que ele consiga. Tá vendo, surdo? Vocês também conseguem, tem que ter esforço, tem que tentar e aproveitar.